Olá, meus amigos, minhas amigas. Novamente estamos aqui, então, para mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante sério, que é o que está ocorrendo hoje em dia, né, com mais evidência, que é sobre a depressão. Mas antes, eu vou pedir a todos para que nós possamos elevar o nosso pensamento em oração ao nosso Pai Criador, pedindo a esse Pai misericordioso, esse Pai justo e bom, que nos assista, que nos ilumina, que nos proteja, Pai, que nos envolva de muita luz. Pedimos ao nosso amado Mestre Jesus, que esteve conosco, que trouxe o seu Evangelho de luz para todos nós, e aos bondosos guias e protetores que estão sempre presentes, nos auxiliando, nos amparando em todos os momentos da nossa vida, que possam nos iluminar, nos assistir e nos proteger, nos dando as intuições necessárias para que nós possamos compreender esses ensinamentos de hoje. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Eu vou ler uma pequena leitura do livro Ceifa de Luz, que diz o seguinte: seguindo à frente. São palavras de Paulo, né, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo recaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio se refaz energias. O progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa a outra. Tens contigo a riqueza do tempo e espera-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escarninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo, e à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo teu coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que fala sobre os bem-aventurados, os aflitos, justamente lá no item 25 ele fala sobre a melancolia. E esse espírito François de Genevée, ele diz o seguinte: sabeis por vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido, quer dizer, preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, ele cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma voz de lassidão. O abatimento,
uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não busqueis nesse mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, guardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Então, o autor dessa mensagem do Evangelho, François, ele esclarece que esse sentimento que nós sentimos, que surge, envolto de uma vaga tristeza, que impede que de nós perceber e sentir as alegrias do viver, é o fruto do desejo do espírito que aspira, que almeja a liberdade e a felicidade. Então, como nós podemos ver e saber e entender que nós somos espíritos imortais, que nós somos espíritos vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, essas aspirações, como ele diz, são naturais do espírito, Porque as leis divinas, elas estão gravadas na nossa consciência, na consciência de cada um de nós. Então, nos momentos mais difíceis, nós, como espíritos que somos, nós queremos nos libertar das provas, das lutas, das dificuldades, mas sentimos preso no corpo e deixamos nos envolver pela melancolia e pela depressão. Então, veja bem, que nós estamos falando aqui do espírito que está cativo, quer dizer, do espírito que está reencarnado na carne, que sente essas dificuldades para lutar, para vencer, mas às vezes eles se sentem tristes, desanimados por causa das provas que ele tem que passar. Então, vencer essas dificuldades, esses conflitos íntimos, é uma luta constante do espírito. Então, nós somos espíritos encarnados vivendo uma experiência na Terra, como nós falamos. Mas tudo começa, essas aflições, esse desânimo que nós sentimos, é a depressão, Então, a depressão, ela também é identificada anteriormente como melancolia. Antigamente se chamava melancolia, E ela é conhecida por muito tempo, Porque ela está associada ao comportamento psicológico do ser humano. Então, desde as mais remotas antiguidades já existiam registros históricos de pessoas famosas, inclusive, ou não, que apresentavam alterações emocionais que se revelaram como transtornos psíquicos e que somente um dos dois séculos foram sendo considerados transtornos clínicos de natureza médica. Então, a gente vê lá na Bíblia Jó e o rei Davi que sofriam de depressão, na antiga Grécia, Sócrates e Platão falavam da depressão, a Igreja Romana, que passou a considerar a depressão como um pecado, que vinha da falta do valor moral do homem para enfrentar as dificuldades da vida. Então, o objetivo de hoje, então, é esclarecer a todos sobre qual a causa da melancolia, e como resistir a esse sentimento que só nos enfraquece a vontade. Então, afinal de contas, o que é a depressão? Então, a depressão, ela é uma doença ou um distúrbio afetivo, que atinge a humanidade desde as suas origens, atingindo a autoestima
e também o sentimento de inferioridade, da tristeza, do pessimismo, combinando entre si o aparecimento com extrema frequência. Então, a depressão, ela pode aparecer em diversas idades, né? Desde os adolescentes até os nossos idosos, por diversos motivos. Até a nossa querida Joana de Ângeles, ela nos diz que quando o organismo se debilita, né, seja qual for a causa da enfermidade, do estresse ou da frustração, as resistências psicológicas diminuem, dando curso à manifestação do desânimo, que se expressa em forma de cansaço, de desinteresse por tudo quanto cerca o indivíduo, né? Mesmo aquilo que antes era uma fonte de entusiasmo, de fortalecimento. E Emmanuel, ele também fala que desânimo, em muitos casos, é a ausência da aceitação do que ainda somos, né, ante a pressa de ser o que os outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser, né? Então, como nós somos ainda espíritos imperfeitos e nós vemos algo acima de nós que nós queremos alcançar, nós ainda não temos as condições necessárias, então aí nós caímos no desânimo. Então, a depressão, ela cresce no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é uma doença que ela afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. Então, o Brasil tem maior prevalência da América Latina e é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, que aqui consta como 9,3%. Então, o diferente, né, os sintomas, diferente do que pensam muitas pessoas, a falta de sociabilidade e interesse social não são causas de depressão, e sim uma consequência da doença que já existia. Então, alguns sintomas que podem ser detectados são a ansiedade, né, que nós conhecemos e quase a maioria de nós temos, é a ansiedade, a angústia, né, a falta de interesse social, o desânimo, o humor depreciativo, os sentimentos de medo, né, de indecisão. A depressão, ela poderá ter sintomas físicos, inclusive, como dores de barriga, né, má digestão, azia, diarreia, dores de cabeça e outras dores sem qualquer explicação científica, né, que traz a depressão. Então, a depressão nós podemos definir duas categorias. A primeira delas, o humor depressivo persistente, né, que na criança ou no adolescente é um humor irritado, a perda de interesse e a perda de prazer, que é a anedônia, né? E na categoria 2 é a insônia, né? Às vezes nós deixamos de dormir, não conseguimos dormir, acordamos várias vezes durante a noite, ou aquele excesso de sono que nós dormimos à noite e vamos o dia inteiro quase dormindo. A variação de peso e apetite, ora nós engordamos, ora nós emagrecemos. A fadiga, né, que é o cansaço, o excesso de cansaço e a perda de energia, né? A retardação e a agitação psicomotora, quer dizer, às vezes estamos devagar demais ou às vezes agitação demais, né? A dificuldade de concentração, né? Focar naquilo que nós estamos fazendo, e a indecisão, não sabemos o que fazer. Então, a culpa também e a baixa autoestima. Às vezes nós sentimos culpados de algo que nós não conseguimos entender.
e os pensamentos decorrentes de morte ou suicídio. Esse então é o mais grave de todos, onde nós ainda pensamos de tirar a nossa própria vida. Mas quem nunca sentiu uma tristeza, um desânimo de vez em quando, até pode ter durado alguns dias. Isso não quer dizer que nós temos depressão. Porque o paciente com depressão, irmãos, ele apresenta os 2 sintomas da categoria 1 e pelo menos 3, né, da categoria 2, para o total de 5 dos 9 sintomas que persista pelo menos 2 semanas e por maior parte do dia pode estar com a depressão. Então, pelas estatísticas, 9,5% da população sofre de depressão, entre 18 a 19 milhões de pessoas. Cerca de 15% de pessoas com depressão, elas cometem o suicídio. E o que acontece com essas pessoas que cometem o suicídio? Elas pensam que a doença está no corpo, né? Mas não, elas levam essa doença juntamente com o espírito, porque a morte não existe, né? O espírito continua vivendo. E que leva essa impressão, ele leva para o seu perispírito, né? E todas essas impressões da doença ficam no perispírito. Então isso muitas vezes acarretará complicações para uma futura reencarnação com a própria doença, a depressão. Ele retorna com os mesmos sintomas. Então 2,5% das crianças e 8,3% dos adolescentes sofrem de depressão. E as mulheres sofrem também de depressão 2 vezes mais do que os homens. Por que as mulheres? Mas na verdade o que as mulheres sentem é um estado depressivo, né? Na chamada TPM, que é a tensão pós-menstrual, né? A depressão após parto, devido a mudanças hormonais. Na menopausa, a mulher ela fica exposta à depressão, porque nesse período está marcado o término da sua capacidade física de reprodução, que muitas vezes também coincide com o período em que os seus filhos estão se tornando jovens, adultos e saindo de casa. Então aqui a depressão pode ser causada por esse sentimento de perda, da capacidade de ter filhos, né? E dos próprios filhos indo embora. E ainda mais as mudanças, mais causas, né, que acontecem são nas mudanças químicas do cérebro, nos neurotransmissores, na serotonina, na noradrenalina, que são as drogas, o tabagismo, o álcool, né, que ocasiona a depressão. A diminuição do hormônio da tireoide também, né? Mas em estado depressivo, as genéticas que eles falam aqui também nessa pesquisa, que elas indicam que pais que são vulneráveis à depressão podem transmitir o gene para os seus filhos. Mas nós temos que ver aqui que nunca acontece por acaso. Na luz da doutrina espírita, sabemos que o espírito, ao preparar-se para reencarnar, ele imprime no seu futuro programa genético todas as predisposições necessárias para reparar as suas faltas passadas. Então, nunca o pai paga pelo filho, nem o filho pelo pai, né? E ainda mais nos ambientais, que são os estresses do dia a dia, né, que acontecem. Mas as causas espirituais. O que diz nas nossas causas espirituais que tragam essa nossa depressão, né? Que é um sentimento de culpa com origem em vidas passadas.
O Espiritismo ele explica sobre esse assunto com muita clareza, que o paciente, por desconhecer o motivo desse sentimento de culpa, ele vive em constante autopunição, inconsciente, é claro, e não se acha merecedor da felicidade. Porque muitas vezes nós cometemos os equívocos nas nossas vidas passadas, e quando nós reencarnamos, nós trazemos esses conflitos, o arrependimento, a autoculpa, no nosso inconsciente, e ele está lá latente. Então às vezes nós nos sentimos essa melancolia porque nós não conseguimos entender que isso são fatos de uma vida anterior ou de várias encarnações passadas. Então, para descobrir essa causa, nós temos que fazer uma viagem para dentro de nós, nos conhecermos intimamente. Então, a mesma coisa ocorre com a nossa saúde, né, espiritual, porque se pudéssemos usar uma câmera invisível no interior do nosso espírito para checarmos como estão os nossos conflitos internos, quem sabe nós evitaríamos de cair na depressão. Então, procurar através do autodescobrimento a maneira da qual podemos nos transformar moralmente. Primeiro se descobrem as faltas para que depois aconteça a reforma íntima, né? Então nós precisamos nos conhecer intimamente, ver o que realmente estamos sentindo para nós começarmos a fazer a nossa reforma íntima. Qual é o nosso comportamento? Como é que de que maneira nós atendemos a nós mesmos e ao nosso semelhante? De que forma nós respondemos aos nossos sentimentos mais íntimos, né? Aí nós precisamos sim de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de tomar o remédio necessário e depois então procurar uma casa espírita, uma casa religiosa que vem trazer para ti, para nós, né, para todos nós, trazer o conforto, o consolo espiritual. Então, a primeira, a procura, né? Como curar essa nossa depressão? Existe uma maneira que Joana de Ângeles coloca, que é amor-terapia, né? E do maior terapeuta que já existiu, que foi Jesus. Então, procurar conhecer o seu evangelho de luz, porque Jesus, ele trouxe a sua doutrina, ele traçou diretrizes para nós seguirmos o caminho do bem e do amor, mas nós desviamos desse caminho, por isso vêm as consequências. Ele deixou bem claro para todos nós que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele disse mais ainda: conheça a verdade para que a verdade vos liberte, né? Então a missão de Jesus foi realmente trazer o seu evangelho para que nós possamos nos libertar das nossas amarras. E Joana de Ângeles, ela fala também no livro Amor, Imbatível Amor, que ela fala que o amor-terapia decorre do alto amor, né? Quando o ser se enriquece de estima sobre si mesmo, descobrindo o seu lugar de importância sobre o sol da vida e esplendente de alegria reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando-o de maneira vigorosa em benefício das demais criaturas. Então, ao descobrir-se a potência da energia de amor que nós temos dentro de nós, faz-se possível canalizá-la terapeuticamente a benefício próprio e ao benefício do nosso próximo. Então, é como ela diz, tem momentos que nós nos sentimos encolhidos, mas isso não quer dizer que sofremos de depressão.
A dor, a tristeza fazem parte da nossa vida nesse estágio evolutivo onde nós nos encontramos, que é o nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. É normal nós sentir dor e tristeza, né? Ela serve, como diz aqui, como testes para crescermos, para que aprendamos a dar valor ao que nós temos. E sempre que essa tristeza permanecer por mais do que dias, procuremos lembrar de que o amor nos expande, nos faz saltar ao alto. E somos seres em expansão com amor em nossos corações. E outra terapia é orar, pedir, mas também agradecer. Abra seu coração a Deus, seu anjo da guarda, e tenhamos fé. Quer dizer, elevar o nosso pensamento todos os dias da nossa vida, agradecendo esse Pai pelas oportunidades que Ele nos dá, pela vida que Ele nos dá, por nós termos nascido aqui, passar sim por provas e expiações, para que nós possamos tirar de dentro de nós aquilo que nos perturba, que muitas vezes são conflitos de vidas anteriores. Então a Joana, ela diz também que a depressão ela é acompanhada quase sempre da perda de fé, né? Fé em si mesmo, nas demais pessoas e em Deus, que é o nosso Pai Criador, que nos criou para vivermos eternos. Então a cura espiritual, ele diz, comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie a alegria. A esperança é o medicamento do coração. E ele fala mais, exercita-se, né? Saúde física, exercícios, cuidar do corpo, a saúde mental, cultive pensamentos saudáveis. Vamos ver se nós, durante o nosso dia a dia, nós estamos com pensamentos mais positivos ou mais negativos, né? Vamos nos instruir para isso. Saúde emocional e também a saúde espiritual, quer dizer, despertar o ser pensante, a espiritualidade, a realidade do espírito imortal, baseado nos fenômenos da vida. Então, cultivar a amizade, né? Aceitar sua situação e procurar ajuda. Então tem uma história que conta, que Divaldo Pereira Franco contou essa história, que estava um sábio e seu aprendiz à beira de um rio, quando os dois avistaram um escorpião que se afogava. O sábio então, sem excitar, colocou a mão na água para salvar o escorpião. O bicho então o picou e caiu na água. O sábio então novamente colocou sua mão na água para salvar o escorpião, que mais uma vez o picou. O aprendiz não entendeu o que aconteceu e logo indagou: mas mestre, você viu que o escorpião o picou e foi salvá-lo novamente? Por quê? Aí o sábio respondeu: então, que o trabalho do escorpião é de picar e que o seu trabalho é de salvar, pois então estará sempre disposto a salvar. Então nós temos que entender que o espírito, irmãos, reencarna para evoluir no desenvolvimento do potencial que traz em si, na sua essência, desde a sua criação. Nesse processo, infringe muitas vezes as leis divinas pelas quais torna-se perfeito e feliz. Pela lei de causa e efeito, automaticamente passa por provas e expiações, através das quais corrige os erros cometidos, repara as consequências dos mesmos e vai desenvolvendo as qualificações nobres que estão dentro de si e que vai trazer a paz, a felicidade e a perfeição. Então, assim, irmãos, cabe ao homem esforçar-se para se manter sempre confiante e alegre em qualquer situação,
lutando contra qualquer sentimento de melancolia, para que nessa reencarnação em que nós vivemos agora possa enfrentar com coragem as provas e expiações, consequências dos seus atos próximos ou remotos, com a certeza de que é possível desenvolver-se, aperfeiçoar-se em um mundo de expiações e provas, com muito mais segurança, confiança e alegria. E o Espiritismo ensina que essas provas duram o tempo necessário ao aprendizado do homem que as sofre. A tristeza, o desânimo, a melancolia, assim como a revolta, o desespero, prolongam-nos quando não dão origem aos problemas maiores. Então, para encerrar, ame os que se debatem nas águas temendo a morte, rogam o socorro de quem lhes estendam as mãos. Da mesma forma, os que se encarceram no desânimo, receando o desequilíbrio, para que livrarem dele, precisam estender as mãos aos outros. Então, como diz Emmanuel, ame, vamos amarmos uns aos outros, vamos amar nós mesmos, vamos gostar de pessoas, vamos ter o nosso tempo em prol de nós mesmos e ao próximo, porque se nós não amarmos, nós vamos ser melancólicos e deprimidos. E Jesus veio até nós para nos ensinar a amar. Vamos amar então, irmãos, que assim seja.